O encontro psicanalítico, um match singular, uma relação real com as suas questões. Sim, o encontro psicanalítico, ele tem que ser um match singular. Inclusive essa palavra match, né, foi estudada por Ken Trowitz em 1989. Ele estudou a fundo, com uma rigorosa metodologia científica, a palavra match. Essa palavra match, quando a gente vai para um processo aqui de tradução, acaba entrando como significado de encontro psicanalítico, nesse sentido, porque está voltado aqui para um estudo psicanalítico, né, gente? E essa palavra match remete sim a uma relação, e remete sim a uma relação real, seja com a pessoa do analista e seja do analista, né, dessa pessoa do analista para com o paciente dentro de um processo que a gente chama, né, de particularidade ou de singularidade com as questões reais desse paciente. Então, em cima dessas questões reais, do que leva esse paciente, por exemplo, a estar fazendo análise, é ali, né, o gostoso da análise, que é quando a gente vai mostrando para esse sujeito que ele é único, não existe outro igual, e que quando ele percebe que ele é uma pessoa única, que aquilo, né, que a singularidade determina exatamente aquilo que ele é, essa relação vai se aprofundando, e com o aprofundamento dessa relação, vai também entrando aqui um enfrentamento e uma superação para aquilo que levou aquele sujeito a estar fazendo análise. Talvez a melhor forma, né, de denominar essa palavra match, esse encontro psicanalítico, na clínica psicanalítica, é o que a gente chama de relação terapêutica ou uma aliança terapêutica. E essa aliança terapêutica, ela traz para a gente todo um apanhado analítico que é sim observado quando esse sujeito traz a sua história, quando esse sujeito percebe o gostoso de ser aquilo que ele é, entendeu? E o gostoso sim, porque vai chegar no momento que ele chegou, doeu, no momento que ele chegou, que atravessou aquele caminho para que ele pudesse estar ali, às vezes foram sintomas, às vezes foram psicopatologias, às vezes foram alguma questão, às vezes foi um trauma, às vezes foi um abandono, às vezes foi uma separação, não importa, mas o que lhe levou ali, às vezes é um aluno que está no processo de formação que foi obrigado a fazer análise, às vezes é um analista que precisa de uma supervisão, ou às vezes precisa de um outro analista para fazer um campo de escuta, às vezes não, muitas vezes. Quando, por exemplo, eu estou na minha análise, eu vou levar uma dor, por exemplo, que eu senti num atendimento, ou que eu passei na minha vida, ou que eu estou levando ali de uma relação e coisa e tal. Quando a gente leva um conteúdo analítico, a gente está levando aquilo que é nosso. O gostoso disso é justamente saber que é único, mesmo porque, às vezes, uma outra pessoa escuta a mesma coisa de um paciente com uma coisa muito parecida, ou a mesma, e tem uma outra sensação, tem um outro feeling, tem uma outra escuta. Então, assim, cada pessoa realmente é único. Mesmo que você tenha aí, você que acompanha meu canal, que você tenha aqui como base o estudo dos traços lá do Reich, do Alexander Lowen, da Barbara Breiman e coisa e tal, que tem bastante aqui no canal, mesmo que você tenha todo essa escuta, às vezes reichiana de traço é uma coisa, gente. O traço é só uma parte, né, de todo o iceberg que tem que ser estudado. O traço é uma parte. As neuroestruturações, onde você é neuroestruturado, são outras, entendeu? E em cima disso, às vezes você ainda pode ter processos psicopatológicos rolando ali. Às vezes você está passando por uma crise, às vezes está passando por uma depressão, às vezes é uma depressão endógena,
exógena, às vezes é uma depressão que aconteceu decorrente, por exemplo, de um trauma, às vezes de um traumatismo craniano, e não importa, às vezes você está passando às vezes por alguma questão relacionada a seu psicossoma que está conduzindo você a ter uma sensação do seu psicológico alterado. Então não importa e importa, tá? Não importa, mas importa o que te levou à análise. O que importa é o que você estar em análise implica algumas questões e que alguns pacientes são anti-analisando e que outros pacientes que são analisandos reais são aquelas pessoas que conseguem sim fazer uma aliança terapêutica. E essa aliança terapêutica nada mais é, né, do que, além da transferência eficaz que aconteceu entre vocês, né, nessa relação única e singular, nessa relação, nesse encontro psicanalítico que nada mais é do que uma relação real da pessoa do analista versus o paciente, aí sim, quando você tem aqui um reconhecimento da sua singularidade, um reconhecimento do respeito às suas questões, a essa própria singularidade que está trazendo aí N conteúdos, aqui sim a gente tem um destino da análise que vai acabar indo para uma influência diretamente com essa pessoa do analista. Por que a aliança terapêutica eficaz tem a ver com a pessoa do analista? Porque o analista, dependendo de até onde ele foi na análise dele, vai ser aquilo que ele vai sustentar a própria clínica dele para segurar a bronca dos pacientes que estão ali, de alguma maneira, buscando nele essa aliança. E quando ele entende isso, que ele trabalha isso na análise dele, quando ele faz supervisão, o destino da análise é uma influência extremamente positiva no processo tanto transferencial quanto transferencial. Mesmo que o paciente, ou mesmo que você, se for paciente, estiver escutando isso aqui, mas se você estiver passando por alguma questão muito negativa, que às vezes está te causando algum mal, é por isso que é importante, sim, é uma fase que eu escutei já até de supervisor meu de psicanálise, que fala assim, ó, todo analista tem o paciente que merece, todo paciente tem o analista que merece. Justamente por quê? Porque essa aliança terapêutica se dá numa senso-percepção do jeitão tanto do analista quanto do paciente de uma maneira inconsciente. E essa maneira inconsciente vai trazer aqui características importantes dessa senso-percepção. Por isso que é importante que antes de você fechar uma análise com um analista, tanto que você vai sentir essa percepção inconsciente, mas também é interessante que você pesquise de onde esse psicanalista se nutriu, onde ele se formou, como que foi essa... Pesquisar mesmo, né, gente? Como para você poder ver se existe processos de afinidade que vão estar conduzindo tanto esse compromisso com as crenças que esse analista tem, que essa pessoa do analista tem, versus a sua, para que nessa relação não se crie choque e não se crie ali, né, às vezes processos de anti-análise, né, desses processos de que você não tem uma formação de um compromisso real. Quando você pesquisa, quando você vai a fundo, por isso que é importante às vezes até você buscar analistas que estão ali no IPA, analistas que estão numa lista onde eles já passaram por um processo de peneira, que eles passaram por um processo de formação tão forte, ou analistas de outras escolas também, mas que tem uma formação mais rígida metodológica. Por quê? Nessa formação mais rígida metodológica, esses analistas passaram por um processo de formação, de critério de autorização muito grande, onde pode estar criando em você um vínculo que é muito mais de uma troca mútua. E aí é onde você, de alguma maneira, começa a perceber que existe sim uma relação profunda com o compromisso com o outro. Porque essa formação, tanto do analista
quanto da própria análise do analista, vai gerar em você esse vínculo, essa sensação de que você vai ser neurosustentado em algumas questões de compromisso e desenvolvimento. Quando a gente passa aqui por uma análise que está muito mais voltada para essa coisa desse match singular, você vai conseguir perceber que existe sim um processo de individuação e que essa individuação ela vai posteriormente te levar a uma autonomia, onde você não vai ficar às vezes codependente do analista, né? Se, por exemplo, se você está buscando uma análise porque você está passando por uma situação de codependência, onde você sente que às vezes você está totalmente voltado mais para ser uma coisa altruísta contra si, porque às vezes o altruísmo é uma coisa positiva, mas às vezes se ele está muito mais para o outro e para você não, você também tem que passar por isso, porque às vezes você cai por ser altruísta nas garras de pessoas que são pessoas que estão ali querendo te abocanhar de alguma maneira. Então, para você poder sacar isso, para que você não seja também ludibriado em processos, é interessante que você, antes de fechar um pacote de análise, pesquise o que a pessoa, qual é a linha que a pessoa segue, quais foram os estudos que essa pessoa fez. Os meus estudos, por exemplo, foi em catarses, gente. O meu estudo, por exemplo, foi estudos profundos de tirar pessoas de choque. Então, assim, é interessante que vocês façam antes um apanhado, né, geral de quem é que vai estar te escutando. E, em cima disso, você vai conseguir, sim, criar essa aliança terapêutica com a verdade desse sujeito analista versus a sua verdade que você está levando para poder, de alguma maneira, tratar. Então, todo o processo de individuação e todo o processo de autonomia que vem depois dessa individuação que você vai sacar nessa relação transferencial positiva com o analista é esse match singular. E esse match singular vai te colocar, sim, num analista que vai te dar a possibilidade de você sentir que ele é um espelho para mostrar realmente aquilo que você é na realidade. Porque quando você vai para frente do espelho, tirando pessoas que têm realmente algum tipo de transtorno, né, que às vezes existe um processo de dismorfofobia e a pessoa não vê a realidade real, mas normalmente uma pessoa que não está no processo como esse que eu citei, né, de dismorfofobia, essa pessoa vai conseguir se enxergar no espelho. Quando você está num processo de atendimento, que você sente que seu analista, ele é realmente o espelho real, que está refletindo ali as suas questões num processo singular, desse encontro analítico, dessa relação real, você vai começar a entender. E esse analista, ele é meio que aquele espelho, né? Vamos colocar assim, se a gente parar para lembrar ali da Branca de Neve, que vai falar a verdade, que vai te colocar dentro da sua verdade. E dentro dessa sua verdade, você vai conseguir usufruir com mais plenitude, simplesmente um compromisso com o seu desenvolvimento. E aí sim, a pessoa do analista, quando ela chega a ser o espelho que espelha realmente os seus ideais e que mostra ali seu processo de singularidade dentro dessa relação real, você vai começar a ter mais critérios, mais metodologias para enfrentar e para superar as suas questões. Bem, é o que eu tenho para vocês. Se fez sentido aí, gente, deixa seu like. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Gente, tô meio sumida, mas eu tô fazendo conforme eu tenho tempinho. Aí, desculpa demorar muito tempo. Já senti que desculpa para fazer de novo, né? Mas eu tô fazendo os vídeos, gente, conforme me sobra tempo. Eu vou tentar ser um pouquinho mais presente aqui com vocês, ter essa relação real, analítica aqui, com um compromisso maior com vocês. E para isso, eu conto com o like de vocês, para isso eu conto também que vocês tragam aqui algumas questões
deixa aí no canal para que eu possa estar trazendo vídeos que façam sentido com as questões reais que vocês têm, ok?